dia a todos. Estamos aqui no DNS Cast, uma produção DNS Vital, suplementos inteligentes e conteúdos inovadores. Hoje falaremos sobre tendências em suplementação. O que temos atualmente pela busca em suplementação? Temos a NutriConnection, que é uma consultoria especializada em alimentação saudável, que trouxe um relatório em 2022 e destacou os suplementos para imunidade, cognição e saúde feminina como sendo uma das principais buscas nessa corrida aí por vida saudável, né? Buscando em suplementação esse apoio para a reposição de proteínas. E a gente sabe que é muito importante ter uma suplementação adequada quando a gente não encontra na nossa alimentação no dia a dia. Então, eu sou Elizabeth Fenili, venho apresentar hoje esse DNS Cast com dois convidados muito especiais, que é a Suelen Kessing, que ela é uma nutricionista comercial, ela tem 17 anos de experiência, já foi coaching também nessa área de suplementação. E também trouxemos aqui o terapeuta naturólogo e acupunturista há mais de 30 anos, Haroldo Luiz Fenili. Sejam muito bem-vindos a esse bate-papo super legal que vamos estabelecer hoje para esclarecer as pessoas que buscam vida saudável, que buscam suplementação e que não pode se perder nesse caminho. Então, Su, gostaria que você falasse um pouquinho do que é, né, essa busca hoje, essa corrida, o que provavelmente as pessoas erram ou pecam por, às vezes, não conhecer a busca da suplementação correta. E o Haroldo, dentro dessa busca dele também, desse atendimento de naturopatia, o que é, Haroldo, também importante que as pessoas busquem para manter uma vida saudável? Então, Su, a palavra é sua. Então, eu vejo que hoje a suplementação é muito necessária porque a nossa alimentação está muito errônea, né? Uhum. E por mais que a gente busque uma alimentação mais saudável, eu vejo que também está muito escasso em nutrientes, né? Os alimentos que a gente tem. E está aí a prova que muitas vezes a gente vai lá, faz um exame, o doutor Haroldo faz, né, a biorressonância que consegue identificar essas deficiências que estão cada vez mais comuns. Então, para mim, a suplementação hoje é algo bastante essencial, porém com cuidados, né? Porque a gente também vai lá, vai pela modinha, pelo que o blogueiro está falando que ele está tomando, aquelas propagandas, né? Que a gente sabe que não pode, mas existe. E aí as pessoas acabam buscando alguma suplementação também que não é adequada para ela. O que funciona para o coleguinha, às vezes, não funciona para mim. Né? Então, a gente tem que sempre ficar atento, porque a suplementação é algo que a gente tem que sempre priorizar a individualidade. Né? Uhum. Então, procure sempre um profissional, um nutricionista, um médico, um naturólogo, né? Que faça esse tipo de avaliação mais aprofundada, que identifique realmente o que você está necessitando para que você realmente faça uma suplementação mais assertiva. Achei interessante essa colocação da Sueli, que hoje a gente tem os alimentos, né? E realmente os alimentos hoje são muito pobres de nutrientes, porque nosso solo já não é um solo muito fértil, já foi muito usado, e também hoje nós usamos tudo com muito agrotóxico, muita coisa, né? Para poder ter rendimento de volume, não de qualidade, né? Então, como a gente sempre diz que antigamente, no tempo de Jesus, não tinha ninguém celíaco, né? Já pensou? Não só comia pão. Só comia o pão, né? Então, hoje, tem uma dificuldade, porque o trigo era um tipo de trigo que era o que nascia, o que dava, ninguém modificava a sua estrutura molecular, né? E que até hoje é um bom trigo, que é o trigo sarraceno, que era dessa época lá de Jesus. Que ainda já tem algumas modificações, né? Exatamente. E aí a gente tem soja transgênica, milho transgênico, praticamente tudo transgênico. Por mais que a gente selecione os nossos alimentos, que são bons, considerados bons para a saúde, e a gente vê que vários, a parte nutricional é muito pobre. Então, é isso que a gente precisa pensar bem, o que a gente vai comer. Hoje, por exemplo, antes você fazia um chá de alface, um exemplo, você dormia à noite.
Hoje, se botar 30 pés de alface para fazer um chá, você não dorme. Porque eu tenho falando, e as coisas que tinha, né, tudo que tinha no alface, as coisas boas que tinha para o sono, já não tem mais. Se desmonta uma folha de alface, os ingredientes necessários para o sono já não, quase não acha mais. Além disso, o alface é para ser rico em lítio, né? Então. Que também ajuda na modulação neural ou do sistema nervoso, é isso? Sim, isso. Então, o lítio, né, que é usado em vários produtos, né, principalmente alguns da DNS, que são bons produtos que usam frequência de folha de alface, que é o lítio, né, que aproveita e relaxa bastante. Mas voltando no assunto do nutriente, né, você vê que não tem mais. Uhum. Você pega um produto, um feijão que era rico em ferro, quase não tem ferro mais. Você pega uma carne de gado hoje cheia de vacinas e antibióticos e coisas. Você pega um frango que é tudo com bastante hormônio, né? Para fazer um progesterona, estradiol, para fazer um crescimento aí que antes um frango se matava com 6 meses, depois baixou para 3 meses e hoje com 19 dias já mata um frango. Uhum. Então, como é que um frango chega com 2 quilos, 2,5 kg com 19 dias, né? E se a gente for pensar na questão do solo e os orgânicos, o que a gente poderia falar a respeito disso? Eu acho assim, como eu comentei do solo, né? Nosso solo hoje ainda está muito pobre. E dos orgânicos, a gente também tem que ver realmente se o orgânico é orgânico. Nós tivemos aí alguns problemas já, inclusive aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, que vendia tudo como orgânico e não tinha nada de orgânico, comprava no Ceasa e distribuía, né? Então, esse cuidado a gente precisa ter, mas realmente, entre um e outro, o orgânico é melhor porque você não tem a quantidade de químicos, né? De químicos, que acaba fazendo mal, intoxicando o seu organismo. Talvez até é importante pensar se esse orgânico está sendo plantado ou desenvolvido em um solo pobre, ou se uma carne de frango ela vem também de origem orgânica, com todo o certificado que é necessário, mas ela é alimentada com milho, com alimentação que vem através de um solo pobre, talvez também não receba todos os nutrientes necessários, é assim? Isso. É isso mesmo. Se a gente for pensar nesse campo, ele é muito amplo e teríamos que nós, como consumidores... Complexo, né? E difícil. E nós, como consumidores, cobrar isso, né? Da indústria, realmente, para ver. Se a gente paga um pouco mais para receber o orgânico, por que não? Eles não deveriam ter a transparência de nos mostrar a produção de ponta a ponta. E antes a gente ia atrás do alimento. E a gente plantava os alimentos, fazia alguma coisa, criava os porquinhos. Né? Hoje em dia o alimento chega até você de moto, de bike ou de Uber. Né? Então você não precisa nem sair mais. Tá fácil, né? E aí você não sabe o que tem dentro. Você sabe lá que aquilo lá é eu pedi um hambúrguer. Tá, mas de onde que veio essa vaca? De onde que mataram essa? Né? A gente não tem noção mais. Isso está tão divulgado e tão... As pessoas acostumadas ao fast food, essas coisas assim, então, realmente a alimentação nossa hoje em dia... Está complicado. É muito Daqui a pouco, né, vamos ter aí alimentos, já temos. Fabricados em impressoras 3D. Ai, Deus, sim. Certo? E indústrias do plástico dentro de um alimento, né? Como você fala sobre isso? Dá uma palavrinha. Para mim é muito complexo, muito difícil de encarar isso como um alimento, porque assim, nutrição, ela é encarada como, muitas vezes, pelas pessoas como uma ciência exata, e ela não é uma ciência exata, né? E quando tu vai ali para essas impressoras, você vai colocar exatamente aquela quantidade de proteína, né? Porque eles fazem toda essa composição exatamente. E hoje, com o alimento normal, a gente não tem esse exato. A gente tem-se um estudo que faz-se uma média, que naquela
tipo de carne tem uma média de tantas calorias, de tanta proteína, de tantas vitaminas. Então, é uma média. Não quer dizer que a carne que eu estou comendo hoje tem exatamente aquilo. Porque, volto a dizer, nutrição não é uma ciência exata, né? É uma ciência da saúde. Então, para mim, eu acho meio complexo isso, né? Essa questão da impressão, porque vai vir isso tão exato, mas eu não sei. E será que tem toda a energia, né, correta desse alimento? Não, né? Quanto tempo ele já está depositado ali para que ele possa passar numa máquina para poder processá-lo? Eu não então, sei, eu é acho realmente muito um assunto para mais um podcast no próximo. Eu acho muito As complexo. polêmicas do mundo moderno da nutrição. E só voltando um pouquinho na questão do orgânico, né? As pessoas me questionam muito, mas é caro, mas isso. Eu sempre aconselho a pessoa que não pode comprar somente alimentos orgânicos, que a pessoa pelo menos prefira aquele alimento que ela consome com mais frequência. Eu como tomate e cenoura todos os dias. Então, esses 2 alimentos eu vou comprar orgânico. Os demais eu compro, né, de forma normal. Que dica bacana. Então, porque legal. acaba sendo algo que daí não pesa tanto no bolso. Que né? legal. Certo. E quando a gente fala em nutrição, historicamente ela ficou conhecida também, né, como cuidar somente do peso. Né? Eu vou na nutricionista para emagrecer. Não era assim? Era. E hoje? Hoje ainda tem-se muito essa procura, né? Mas eu acredito que, principalmente com a vinda da nutrição comportamental também, de você cuidar da mente e corpo, veio com mais força e as pessoas começaram a entender que emagrecimento é muito mais complexo, não é algo simples e que não é, volto a dizer, não é algo exato. Eu não vou ali fazer um cálculo daquela caloria que você tem que consumir, daqueles nutrientes e realmente eu vou conseguir um emagrecimento, porque não é só isso. O emagrecimento é muito mais complexo. Se eu tenho uma ansiedade, se eu tenho alguma disfunção hormonal, tudo, né? Alguma disfunção emocional, o estresse ele está muito ligado à absorção dos nutrientes, porque ele influencia principalmente no nosso intestino, né? O eixo intestino-cérebro vem sendo muito falado, então quando eu tenho estresse eu afeto meu intestino. O intestino é o nosso órgão que faz a absorção dos nutrientes. Então, consequentemente, eu não vou estar bem nutrida, né? Então, a gente tem que também ter, eu acho que com a nutrição comportamental veio mais essa procura também por saúde, porque sabe-se que não é tão fácil e não é tão simples e não é tão exato, não é uma conta matemática que vai me fazer emagrecer. Muito boa visão, né? Concepção do que é nutrição hoje. Eu sei também que o Haroldo, na área de naturologia, que estudou também medicina tradicional chinesa, lá dentro tem uma cadeira, né, uma especialidade que a gente chama de trofologia, né, Haroldo? Sim. E que também se pensa o alimento como uma combinação química e ressonante com o corpo daquele indivíduo, daquela pessoa. Pode falar um pouquinho para a gente como é essa visão da medicina chinesa com os alimentos e a naturologia, por favor? Então, os alimentos, segundo os chineses, aquilo que você consegue plantar e nascer mais próximo de você são os melhores alimentos para a sua saúde, né? Começa por aí. Como a gente hoje não planta nada, né? Compra tudo no supermercado ou nos lugares aí que vende verdura, legumes e frutas, então fica mais complicado um pouquinho. A gente tem que comer o que está mais à mão, né? Mas ninguém tem tempo mais de plantar nada. Na medicina chinesa, por exemplo, a Sueli comentou do intestino, né? Tanto o intestino delgado, que faz essa absorção, e depois a eliminação e absorção de água pelo intestino grosso, né? Na medicina chinesa, que a gente tem os 5 elementos, ou 5 movimentos, então, o intestino delgado, ele entra como elemento fogo. E que é o elemento fogo? Ele vai ser estresse, ansiedade, preocupação. Então, ali começa essa emoção. Se essas emoções não estiverem equilibradas, você vai ter uma má absorção dos seus alimentos, né?
Então, o que acontece? Quando a gente vai para o metal, que é o intestino grosso e pulmão, também é outra emoção, né? Que é a angústia, a tristeza, depressões, né? Então, o que afeta bastante também a nutrição, a absorção, é muito grande parte é a emoção. Depende de como você está e como vai ser absorvido esses alimentos, né? Por isso é importante quando o pessoal da nutrição, que já hoje, graças a Deus, tem um bom conhecimento também da parte emocional, né? Então associa bastante a parte emocional com a parte alimentar. Então nós temos aí, por exemplo, pacientes na clínica que engorda sem comer. E aí fala, mas é mentira, não engorda sem comer. Que a ansiedade muito alta leva a gente em 2 lugares. Ou você vai engordar, ou você vai ficar muito magro. Não tem meio termo. Então, se a gente começa corrigindo a emoção, fica muito mais fácil a absorção, né? E a gente pensa ao contrário, né? A gente sempre pensa em cuidar do alimento, mas espera aí, o seu maior alimento é a sua saúde mental, espiritual, física, né? Primeiro tem que cuidar daqui, depois eu vou absorver os alimentos. Porque não adianta eu estar comendo excelentes alimentos se a minha parte emocional está toda fora de padrão. Então não vou ter uma absorção boa, né? Vou comer e não vai me alimentar em nada, né? Vamos pensar em 2 colocações, né, a partir do que eles falaram agora. Acho muito, muito importante. Uma, ansiedade. Quando a gente está muito ansioso, a gente não respira direito, certo? E não come direito, nem para comer muitas vezes, ou come o que vem come muito no momento, come nada, ou vai ocupar o seu ócio, o seu momento com comida. Eu não posso estar parado, tenho que estar sempre buscando algo para fazer, a mente tem que estar sempre ocupada, essa ansiedade vai trazendo uma repetição de movimentos e comportamentos e fazem com que a gente também, muitas vezes, esteja ali só focado na comida, não consegue passar um momento sem ter nada na mão. Então, é até um hábito, acaba sendo um hábito. Eu acho até muito interessante o que as Nutris trazem, até comentei com a Suelen outro dia, que acho interessante quando eles dizem assim, como é a tua rotina? É uma das primeiras perguntas que a nutricionista faz. Que horas você acorda? Que horas você vai para o trabalho? Como é a tua rotina no trabalho? Que horas você consegue parar para comer adequadamente? Às vezes a pessoa está na rua, é uma pessoa que não para, ela está sempre num cliente e outro, um representante comercial faz isso, está na estrada, está parado, pega uma BR parada, vai comer o quê? Então, tem que adequar, sim, a nutrição para esses momentos também, que a pessoa não tem uma condição de levar algo, ou já acabou o nutriente dela, né? Ou aquilo que ela poderia se alimentar naquele momento. E o fato dela não conseguir chegar até em casa e encontrar um alimento naquele horário, isso também vai causando um estresse, uma ansiedade ainda maior. E um outro pensamento é intestino. Se eu tenho uma ansiedade elevada, um estresse elevado, estou angustiado por causa disso, provavelmente eu estou atrapalhando toda a absorção do meu intestino, todos os septos também, todas as terminações neurais, nervosas que o nosso intestino também traz. E o que acontece? Até eu costumo brincar, né? O nosso chip do intestino às vezes está bloqueado. Às vezes ele já está dando um bug porque ele não consegue absorver mais nada. Então você pode pôr suplemento, você pode pôr um bom alimento, intestino em desequilíbrio, em desbiose, e uma série de emoções ali correlatas com esse intestino, você pode alimentar corretamente e ainda assim estar desnutrido. E a desnutrição muitas vezes faz com que a pessoa engorde. Às vezes a gente vê crianças em condições sociais mais baixas, elas estão com barriga crescida, né? Elas estão gordinhas, ou adultos também gordinhos, porque estão desnutridos. E eu também costumo dizer que quando a gente fica muito com escassez de comida por muito tempo, o nosso corpo vai encontrar uma forma de armazenar isso. Então, quando você encontra o próximo alimento, ao invés de você trocar isso por energia para dar força e disposição para o seu corpo, você faz o quê? Armazena, porque ele está em estado crítico.
Ele está em estado de alerta. Daqui amanhã eu vou estar num estresse novamente, não vou conseguir comer, então eu vou armazenar hoje, porque amanhã provavelmente não vou ter. É assim? Vocês acham dessa forma também? Vocês concordam com esse pensamento? Eu vejo hoje assim, por que está, vamos dizer, entrou nessa moda, esse boom de informações sobre suplementos? Justamente por isso, porque nós não nos alimentamos bem mais, né? Então tem que suplementar. Você vê um exame de sangue, ou qualquer exame, ou um beta-teste, ou uma biorressonância, você vê quanto nutriente falta para as pessoas, né? Quanto. E fala assim, poxa, a pessoa come super bem, tem uma alimentação super saudável, mas quando você vai olhar os exames, está faltando um monte de coisa, vitaminas, minerais, aminoácidos, está faltando um monte de coisa. Então, por isso hoje, como a Sueli falou, tem que se fazer essa reposição. Agora, tem que fazer uma reposição com um profissional bem habilitado. O que está hoje muito ruim, que a gente pega o paciente na clínica, pior, quando ele está suplementando, pior do que ele estava sem suplementar, porque ele compra na internet aquele monte de, que isso aqui é bom para isso, isso aqui é bom para aquilo. Mas é bom para aquilo, mas tem que ver se a pessoa realmente tem necessidade daquele suplemento. Ou ela acaba sobrecarregando o rim, fígado, porque está com um excesso. Porque a suplementação, ela é fundamental, é ótima, é muito boa, mas tem que ser para o que é para você, não serve para mim, não serve para o outro, não serve para o outro. Né? Então vira todo mundo igual. Isso aqui é ótimo para todo mundo. Aí todo mundo toma. Daqui a pouco, agora vamos fazer tal coisa. Né? A ômega 3, 6, 9, vitamina D, zinco, magnésio, selênio. Aí a pessoa começa a fazer um coquetel de coisas que às vezes ela não tem necessidade de nada daquilo, ou 1 ou 2 suplementos para regular, né? Né, doutora? Uhum. Então, é isso mesmo. Então, a gente precisa estar bem consciente de que a gente precisa de suplemento, precisa, quando os seus exames, suas características, suas funções mostrarem que você tem necessidade desse suplemento. E eu acho que, assim, uma coisa que eu sempre penso também na minha prática clínica é que, ok, eu sei o que eu preciso, eu sei como eu estou, mas provavelmente eu também estou porque algo no meu organismo não está legal. Se eu tenho uma alimentação mais ou menos, se eu já comecei alguma suplementação e nada acontece, algo de errado não está certo, né? Essa é a minha prática. E aí, na minha prática clínica, o que funciona muito como o pontapé inicial é o detox. Isso. Né? Que é um processo de você fazer uma limpeza, tirar as cacas ali que tem, tirar as toxinas, tirar metais pesados que muitas vezes influenciam a não absorver de forma adequada esses nutrientes. Então, a gente faz primeiro a limpeza, que muitas vezes já resolve muita coisa, porque se tu tem uma alimentação ok e não tá absorvendo, é porque algo ali não tá favorecendo aquilo. Então, o detox, um processo de detox em si é muito importante também para ser esse início e já resolver algumas situações. E depois disso fazer uma nova avaliação e ver realmente a necessidade que aquele organismo está precisando para a suplementação. Eu também faço na clínica sempre antes de começar qualquer processo. Você vê que os exames, as pessoas estão com dificuldade, inclusive, de absorção, né? Ou está causando algum excesso. Você vê hoje paciente muito com esteatose, né? Hepática. Né? Então, a gente vê que todos os excessos já foram feitos, né? Só deixar claro para o público que está nos ouvindo que a esteatose hepática é a famosa gordura no fígado, esteatose. Então, a gente faz o quê? Primeiro faz uma limpeza, né? Usa o detox. Eu sou um dos que mais usa. Acho que o detox eu uso da DNS, que é um suplemento que é sublingual, que ele é de rápida absorção, que já é líquido e é embaixo da língua. Ele tem bastante coisa interessante, não tem contraindicação, efeito colateral, então a gente usa com bastante sucesso.
né? Então, eu sempre começo assim, primeiro vamos dar uma limpeza no seu organismo, depois nós vamos colocar as coisas boas, que não adianta você mudar de casa, né, e não limpar a casa antes, depois você não consegue limpar mais. Então, você já leva todos os móveis sem fazer a limpeza, sem pintar, depois não consegue mais. Então, vai ficando empurrando e vai cada vez piorando mais. Então, eu acho que é muito interessante fazer isso. Essa desintoxicação, né? Essa primeira, e depois você repor suplementos que serão necessários. E não só comprar um monte de coisa e começar a tomar, mesmo depois da limpeza. E assim o corpo realmente vai fazer, né? Obter o resultado, e os nutrientes que a gente vai colocar realmente farão a entrega que o corpo precisa. Quando o Haroldo trouxe sobre o detox da DNS, também vale lembrar que ele é uma ressonância de minerais, metais, não metais, mas são minerais, que esses minerais em ressonância eles fazem com que o corpo encontre a própria forma de fazer detoxificação. E a gente tem bastante resultados. Também vejo uma prática do Haroldo quando ele fala de desparasitação também. O Haroldo geralmente recomenda, durante o processo de detox, isso, né, Haroldo? Você tem comentado isso com a gente? Eu uso bastante. Conta um pouquinho como é que é essa prática. Hoje a gente tem, por exemplo, quando a gente vê a avaliação do paciente, com exames e coisa, a gente vê hoje na nossa região, principalmente aqui, né, a gente tem muito problema com giardíase. Né? E como a giardia fica mais no duodeno, então é mais difícil aparecer no exame de fezes, né? E a gente vê que hoje muitas pessoas têm problema com giardíase e acaba a sonolência, a absorção de alimento piora mais ainda, né? Então eu faço junto com o detox essa limpeza também do intestino, né? Para matar os vermezinhos que estão atrapalhando também essa absorção, né? A gente tem visto muito nas redes sociais falar sobre isso, né? Mostrar intestinos com verminose. Eu acho que isso mudou bastante. Antigamente, todo mundo, vamos dar remédio de verme só para criança, né? Só criança. E hoje eu vejo o quanto tem essa procura também pelo público adulto, né? Que é importante, a gente continua tendo a tendência de ter parasitas no nosso corpo que não são, né, benéficos. Então, qualquer idade tem que fazer o processo de desparasitação, né? Porque hoje a gente vê que muitas pessoas comem fora. E às vezes o restaurante, por mais qualidade, por mais coisa que ele tenha, cuidado, sempre escapa alguma coisa, que o pessoal também que manipula alimento, às vezes não tem higiene na sua casa, né? Sim. Então já mesmo lavando mão e tudo, de repente acaba contaminando esses alimentos crus, né? Que vai para o fast food lá, É que é uma cadeia, né? Aí, assim, tu não tá com teu intestino bom, daí tu não absorve nutriente, consequentemente você não tem uma imunidade boa. Qualquer contato que você tenha com qualquer parasita, bactéria, vírus, enfim, tu vai ter mais propensão a adquirir e alimentá-lo, né? Vai abrir a casa para aqueles oportunistas. Então é uma cadeia. É uma cadeia. Estão loucos para se alimentar do que é ruim no nosso corpo. Né? Por isso nosso lema, né, de clínica número 1, cuidar da parte emocional para que tudo funcione bem. Número 2, cuidar da desintoxicação, cuidar do intestino, né? Fazer bem. E número 3, você suplementar aquilo que realmente foi preciso, só. Então, isso aí, e desparatizar, né? Tirar esses bichinhos todos aí que estão no nosso intestino atrapalhando. Tem que ser um processo tudo junto. Senão não você, funciona. Suelen, como conduz o teu processo de detoxificação para os teus pacientes? Então, para o processo de detox, a gente tem alguns alimentos que a gente orienta a não consumir por um período. Como, por exemplo? Farináceos, carboidrato simples, açúcar, refrigerantes, doces, carne vermelha. A gente prefere mais o peixe e o frango, né? Nesse período de detoxificação, consumo de muito líquido
de chás que fazem e auxiliam nessa limpeza. Eu indico o detox também junto no processo, o Detox Power da DNS. Então, é basicamente isso. Então, vai ter uma alimentação mais baseada em proteínas brancas, né? De carne branca e frutas e verduras. Uhum. E mas alguns farinhas, grãos também. São as farinhas de trigo, farinha de mandioca. Glúten, de modo geral, todas as, né? Farinha de trigo de modo geral. Mas assim, massas, de forma geral, eu prefiro não indicar nesse período para a gente fazer realmente uma limpeza mais adequada. Tapioca, polvilho, isso pode ou não? Não também. Nesse período... Vai consumir um arroz integral em alguns dias, no protocolo que eu tenho, e vai estar mais baseado numa batata, numa abóbora, que vai te dar esse carboidrato mais saudável, mais complexo. E mais forte, né? Algo mais completo, igual os superalimentos, que são completos. Acho que a abóbora, ela traz bastante nutrientes e ela dá o suporte de força e energia que o corpo precisa nesse momento da detoxificação. Porque também, para quem está muito intoxicado, fazer o processo é um processo mais doloroso, certo? É mais doloroso e tende a ter mais sintomas, né? Isso. Como uma dor de cabeça, às vezes distensão abdominal, às vezes uma diarreia. Por quê? Porque está muito intoxicado, então o organismo está se limpando e vai trazer esses sintomas não muito agradáveis. Mas faz parte do processo e é importante, né, ser feito. Eu sempre oriento que fizesse umas 2 vezes por ano, pelo menos. Ou quando começar a observar que está tendo algum sintoma muito complicado também, ou constipação, ou a diarreia, ou dor de cabeça muito frequente, que provavelmente seu organismo está intoxicado. Ou quando você teve gripes de repetição, né, inflamação na garganta, que você vai ter que tomar um medicamento. Tu tomou medicamento em grande quantidade num período muito grande, também é importante fazer essa limpeza, né? Porque o medicamento faz algumas deposições que não são muito boas, né? Sempre pensa na desintoxicação só da parte da alimentação, né? E hoje a gente sabe que tem bastante, por exemplo, uma pessoa que toma a longo prazo corticoides, que toma aí esses remédios faixa preta, né, muitos anos, que toma o Zol também muito tempo, né? Então esses também tem que desintoxicar. Periodicamente já que tem que tomar, olha, eu tenho que esse remédio de uso contínuo. Então, em algum período tem que começar um detox fazer junto. Uma limpeza. Uma limpezinha para não deixar acumular muito isso no organismo, né? Certo. E também assim, se a gente for pensar que a detoxificação, se ela encontra um corpo muito inflamado, que já apresenta edemas ou inchaços, às vezes afeta a visão, afeta a pele, o cabelo, a unha fica quebradiça. Nós temos aí vários sintomas de um corpo intoxicado e a gente encontra depois que resultados? Um funcionamento melhor do intestino, a pele fica consequentemente melhor, né? Bem mais limpa. Unha, cabelo. Imunidade melhora muito também, né? A pessoa já fica mais desinchada, não mais tem dores articulares, também, né? mais disposição. Porque a gente vê também pessoas que têm dores articulares, mãos, pés, joelhos, e às vezes é um processo de inflamação, de toxinas, né? E toxinas causadas por essas toxinas. E o grande vilão nessa parte é você evitar não só como é que chama? Falamos agora fugiu da cabeça. Usar também, diminuir o consumo de leite e derivados, né? Que também piora bastante as suas articulações. Então, e o maior vilão, lembrei agora, é o glúten, né? O glúten é o grande vilão que
é um inflamatório, principalmente das suas articulações. Então, e voltando, leite e derivados também não pode, bem lembrado. Para o processo de detoxificação, leite e derivados, os brancos. Então, a gente pode dizer açúcar, leite, trigo e sal em excesso. Isso. Também o sal a em gente excesso preconiza mais temperos naturais, né, nesse período, que vai também ajudar na detoxificação. E tem um ditado até na clínica, né, que diz que os 4 brancos que matam, né? Então, se a pessoa perguntar, são 4 brancos que matam. Então, é açúcar branco, sal refinado, leite e derivados, né? E também o trigo branco. Trigo branco. O trigo também, para quem tem doenças autoimunes, ele é totalmente vetado, porque ele ajuda ainda mais a inflamar e muito mais fazer uma supressão do funcionamento daquele microsistema, como é o caso do sistema tireoidiano. Ou, às vezes, alguém que tem um problema pulmonar crônico, o glúten vai atrapalhar a parte circulatória do pulmão, também, né? Parte dos rins, quem tem problema de rim também vai ser prejudicado com o consumo de glúten. Hoje também refrigerantes têm alto teor de açúcar, álcool, né? Também as bebidas alcoólicas, elas trazem um alto teor de açúcar. Açúcar também é usado até em alimentos saudáveis como conservante. Vinho, por exemplo, traz um tipo de açúcar como conservação, então vale a pena as pessoas também estarem atentas a esses hábitos que até mascaram ser hábitos legais, saudáveis, que está ali na moda, mas elas acabam sabotando a alimentação que às vezes é regrada durante toda a semana e final de semana, eu vou fazer a minha descontração e não quero ser aquela pessoa chata, estou cheia de restrição, mas se ela passa um pouquinho do ponto, ela acaba atropelando tudo aquilo que foi recomendado pela Nutri, pelo terapeuta, ou aquilo que ela já vem adotando como hábito saudável, e acaba ela mesma fazendo, né, sendo aquele agente sabotador, aquele que está ali fazendo a tentação de uma coisinha boa, chocolate, né, doutor Haroldo? Que o doutor Haroldo, a gente sabe que ele adora o chocolatinho. Eu também. Mas se for um chocolate também sem leite, sem lactose, sem, né, com açúcar mais saudável, daí pode também 70, com moderação. 80% de cacau, aí vai. Que o Haroldo até brinca dizendo sempre, eu vou levar o cara chamado moderação comigo. Ou até brinca também dizendo assim, o médico mandou você cortar o glúten, cortar a bebida alcoólica, o queijo, eu corto bem picadinho, né? E se eu for para suspender, eu coloco lá em cima do armário, né? Assim, Haroldo, vocês devem costumar fazer essa brincadeira? Bebida alcoólica, a gente suspende, põe tudo para cima. Bem longe dos olhos. Corta... Você tem que cortar salame, cortar queijo, a gente corta tudo bem pequenininho. Né? Bem não tem risco de engasgar. Faz sempre essa brincadeira. Mas brincadeiras à parte, né? A gente tem que pensar que se a gente consegue entrar no caminho do meio, né? De estar no caminho certo, a gente consegue melhorar a saúde do intestino, vai ter como resultado uma beleza, porque até a pele, que às vezes está manchada. As mulheres, fica a dica aí para as meninas. Às vezes a mancha da pele, ela tem um caráter emocional. Eu, como já trabalhei com acupuntura estética, ainda trabalho um pouquinho, posso dizer isso. Às vezes um trauma no parto, um trauma de um acidente, a perda de um ente querido pode trazer uma dor que ela vai estar transparecendo no rosto como um melasma, um cloasma, que a gente chama assim. Isso a gente também trabalha a emoção e a detoxificação, que ela vai estar acumulando toxina em função do trauma. Aí a gente também tem uma pele melhor, e um cabelo melhor e uma unha que não quebra, porque se a unha... É um trauma zen. É um trauma zen. Trauma zen da DNS. E o Golden Vital. O Golden Vital, o trauma zen, ele não é que ele apaga o trauma, mas ele, por exemplo, a pessoa vai sempre lembrar do trauma dela. Mas a emoção que acompanha o trauma
o trauma Zen consegue apagar. Eu digo que leva para a caixa preta e para o arquivo morto. A emoção está ali, mas ela já não te fere tanto, né? Não fica ali latente. É um remedinho interessante, um biorregulador interessante, porque ele faz isso, né? Às vezes eu pego o paciente, cada vez que ele vai me contar a história que aconteceu, ele chora, ele passa mal, ele vive aquilo tudo de novo. E depois que a gente começa a fazer a utilização do trauma Zen, né, a gente vê que na segunda, terceira conversa, a pessoa, como é que era aquele caso mesmo que aconteceu? A pessoa já conta aquilo sem sofrer mais, sem sofrimento. Foi uma coisa que passou na vida, né? Então, bem interessante. Foi bom você comentar que isso aí, os traumas também acabam influenciando bastante na alimentação, no ganho de peso, né? Ou no emagrecimento também, sarcopenia, né? Que aí as pessoas idosas já não conseguem comer, não quer comer mais. Então... se a gente for considerar, por exemplo, um obeso mórbido, né? Eu tenho acompanhado sempre aquele programa Quilos Mortais, que eu adoro, porque eu sempre vejo a parte emocional agindo com aquele ser humano. Sempre eu observo que tem um gatilho. E esse gatilho sempre vem acompanhado de uma frustração, de um medo, de um trauma, de algo que ela não conseguiu, que ela foi prostrada diante de uma situação e aí fabricou esse obeso mórbido. E também eu vejo, né, mudando um pouco disso, além do gerenciamento de peso, a gente também vê uma busca muito maluca aí no mercado com relação à longevidade. A pessoa quer sempre parecer mais jovem. Ok, tá tudo certo. Quem não quer? Quem nunca, né, procurou isso? Mas também não se pode ter exageros. Creio que a Nutri, né, e o Haroldo devem ter já encontrado pacientes que viram na mesa vários suplementos e que acabam por fazer sobrecarga do rim e o que mais? Do fígado. Fígado, vesícula biliar, né, do próprio intestino. Aí vai com o pâncreas também, que aumenta a glicose, aumenta a diabetes e tudo. E da própria emoção, né? Porque a pessoa ficar nessa busca incessante, vem a frustração, porque a idade chega para todo mundo. E às vezes você vê paciente com 60, 70 anos que fez tanta correção, tanta plástica, que eu até brinco que a hora que mexe o pé, a boca abre também. Está tão esticado que... Né? Então, isso é muito comum até. Então, o pessoal vai no exagero, né? Às vezes você vê uma pessoa idosa, que ela está toda esticada, que ela não consegue nem quase se mexer. Então, eu acho que tudo isso é bacana, a pessoa se sentir melhor, a corrigir, mas não pode exagerar, fica muito descaracterizado, né? Você vê hoje pessoa que no lábio, né, preenchimento de lábio, tem uma boca, um negócio assim que é maior que o rosto da boca da pessoa, né? Quer dizer, exagero, faz uma coisinha sutil, gostosa, que é até bonito, né? Tirar uma ruguinha, preencher o lábio, né? Corrigir a face um pouquinho. Mas é que o pessoal vai... Né? Radicalizando, aqueles cílios, eles colocam tão grande, quando passa perto de mim, sempre fala, nossa, desmanchou meu cabelo. A pessoa pisca e dá aquele pé de vento. Vento, né? Gente, verdade. Né? Então, às vezes é exagerado. Eu observo nessa área de estética que já existe um movimento novo aí em busca da naturalidade dentro desses tratamentos, porque nós passamos por um momento, né, talvez uma década aí, mostrando padrões, né? A gente busca esse padrão de beleza que foge da nossa naturalidade. Por que não eu adaptar o padrão de beleza à beleza da pessoa já existente? Eu vejo que hoje já existe esse olhar, já estão se adaptando, porque até tinha um colega nosso que falava, a sobrancelha parece que é um símbolo da Nike. Nada aqui fazendo merchan para Nike, mas a boca sempre parecendo de uma Barbie, também não fazendo merchan para Barbie, mas sempre um padrão de beleza muito de estereótipos e que foge ao padrão daquilo que nós falamos ali inicialmente, do ser. A gente não olha o ser como ele tem que ser, né? E sim o ser como o que ele tem que ter. Um símbolo da Nike estampado no rosto, uma boca que não é o seu padrão, uma bochecha puxada, um olho puxado, né? Tudo muito esticado. E aí, envelhecer
com uma beleza natural, não é melhor? Será? Melhor. Será que a gente não pode levantar essa reflexão, inclusive trazermos aqui para um próximo tema de podcast? E quando a gente também fala de movimentos que estão em alta na suplementação, a gente pode trazer o queridinho da galera aí das academias, o Whey, que é o mais famoso até hoje, né, Suelen? Tem isso, mas como a gente tem muitas alergias e intolerâncias em crescimento, né, de pessoas investigando e vendo que tem, então o whey, em muitos casos, muitas pessoas não poderiam tomar, né? Eu sou uma delas que só posso com whey vegano. O whey, eu não tenho problema com leite ou lactose, não tenho esse problema, mas com o whey, que é uma proteína mais concentrada, o meu intestino paralisa. Então, eu sou uma das pessoas que eu prefiro ele à base de ervilhas, que também é algo que tem se usado bastante. Isso, a gente tem esses dois viés, né? A gente tem a proteína animal e a proteína vegetal. Então, tem-se as preferências de gosto e tem as preferências de questão de saúde mesmo, do que você vai ser mais tolerante. Então, ele tem resultados muito bons, porque vence uma tendência, né, de a gente avaliar e uma mudança. Na minha época, quando eu me formei há 17 anos atrás, a gente tinha preconizado uma distribuição entre carboidrato, proteína e lipídio, que era uma, e hoje já é considerado outra. Antigamente era 60% da nossa alimentação vinda de carboidrato, 15% a 25% ali de proteína e daria mais 25% de gordura, 25% a 35%. Hoje a gente tem uma mudança bem drástica, um aumento muito significativo da quantidade de proteína. E para tu atingir essa quantidade, nem sempre você consegue. Né? Então, a suplementação de proteína é algo importante e é algo que nós nutricionistas consideramos, e muitas vezes não só quem faz academia, a gente faz também a suplementação de um whey ou de uma proteína vegetal. Por causa dessa mudança de conceito de quanto a proteína é importante, teve o aumento da proteína e a diminuição do carboidrato. Carboidrato ainda é importante a gente consumir porque é a nossa fonte principal de energia, e se a gente não consome tanto carboidrato, a nossa proteína não vai ter um uso adequado dela, ela vai para energia e não para músculo e força. Então a gente também tem que ter esse cuidado. Então teve essa diferenciação, porém a gente não consegue muitas vezes atingir através da alimentação. Então, a suplementação de proteína é algo que a gente tem trabalhado bastante. E a proteína precisa fazer esse aporte de força e energia muscular e a parte também de disposição e performance esportiva, né? Ou performance do nosso dia a dia, para aqueles que não são um atleta, né? Não é um atleta de alta performance, mas é aquele que gosta da sua academia, uma caminhada, ou até um idoso que ele precisa ter essa força muscular, reposição, né? Reposição. Porque tem-se a perda, né? A partir de uma idade a gente tem essa depleção, né? Essa queda de massa muscular. Nós mulheres mais ainda depois da menopausa, então é importante a gente sempre ficar atento. Será que eu estou realmente consumindo a quantidade adequada? E aquelas pessoas que têm alguma intolerância, ela já não vai consumir um dos grupos que fornece proteína, que é leite e derivados. Então, a gente vai ter que pensar em alguma forma de repor isso. E existe uma relação da proteína com a absorção de colágeno? Sim, colágeno é uma proteína também, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque colágeno a gente produz no nosso corpo também até uma certa idade. Após uma idade a gente não produz mais, então também temos que pensar numa reposição. E há uma queda, já existem estudos que dizem que a queda dessa absorção ou produção do colágeno no nosso corpo, ela se dá a partir dos 20 anos. Então imagina a gente hoje, né, com intestino que não absorve, corpo intoxicado, hábitos não saudáveis, jovens ansiosos que não param para comer direito. Então,
cuidar, né? Porque o colágeno ele vai estar fora da sua rotina a partir dos 20 anos. Sim. Então, muito cuidado. E também tem algo muito em alta aí que a gente tem falado, que é a creatina. Sim. A creatina, ela vai também te trazer mais força, mais tônus muscular, né? E hoje, todo mundo precisa disso, né? Também volto a dizer, pessoas com determinada idade que têm essa perda muscular e essa perda de força também, então é interessante fazer essa utilização desse nutriente, né, da creatina. Então, é algo que está em alta, não é só para pessoas que, né, estão na academia, porque a creatina era muito moda para praticantes de atividade física ou atletas, mas hoje em dia ela vem sendo bastante evidenciada também para a saúde de forma geral para todas as pessoas. Eu também associaria também que a gente tem hoje paciente bastante com deficiência da vitamina B, né? Aham. Então, se usar também essa suplementação é interessante. Eu, na clínica, eu gosto de usar muito o Quantic Training. Quantic, né? Porque para quem faz academia, para quem não faz, ou para subnutrido, para sarcopenia, né? Então, essa reposição do Quantic Training, também por ser líquido, uma absorção mais fácil, mais rápida. Então, é bem interessante. Porque se a gente for pensar, né, Haroldo, que o complexo B, ele é super importante também para a área hepática. Sim. E aí a gente vê toda a absorção desses nutrientes junto nessa cadeia, né, de peristaltismo, vamos dizer, do intestino. Na medicina chinesa, a gente fala que quem comanda todo o peristaltismo de intestino vem através da função do fígado ou da vesícula biliar. Então, se ali a gente já não tem uma vitamina B bem adequada, que é bem benéfica para essa área hepática, toda a nossa parte de força, energia e estômago, tudo ali atrelado, e também, claro, parte de tireoide, a função metabólica, todo muito ligado à avaliação de vitamina B12 ou outras vitaminas do complexo B, que nós temos também o ácido fólico, que é a vitamina B9, isso, né? B6, nós temos também a vitamina B6, importante inclusive no relaxamento da musculatura, a gente também utiliza, né, Haroldo? E a vitamina B1, B2, B3, todas vão trabalhar nesse aporte de energia da cadeia muscular, que na medicina chinesa, quem cuida da parte de músculos, vasos e veias? É fígado. Isso, fígado e vesícula biliar. Então tem um outro olhar dentro desses 5 movimentos. E acho que a nutrição também vê por aí, né? O complexo B, ele participa, né? Então não adianta de nada eu fornecer a proteína se eu não tiver o complexo B adequado, porque ele ajuda na metabolização das proteínas, né? Então vai passar reto, como diz, né? Vai ser tudo jogado fora, como diz. E de saída. Né? Então, é importante sempre ter o equilíbrio em todos os nutrientes. Então, se você não está com um complexo B sendo adequado na tua alimentação, não vai adiantar muito suplementar só a proteína, né? Por isso que eu sempre falo, eu gosto muito de usar os produtos da DNS. O Quantic é maravilhoso, porque né? a absorção é boa, os excessos são eliminados, né? O organismo não fica com um excesso. Então, se eu tomar algum produto que vá, hoje encapsulados ou coisa assim, que tiver minerais, vitaminas, eu posso estar excedendo já com suplementos inteligentes, por isso o DNS chama de suplementos inteligentes. É fazer o quê? Absorver só o que o organismo precisa e o resto vai para o lixo. Então, mesmo se eu estiver cometendo um excesso, eu não vou ter uma intoxicação orgânica. E nós temos aí o nosso órgão regulador, que é a Anvisa, que hoje também se adequou a um pouco do que o FDA trouxe nos Estados Unidos e a Codex Alimentários trouxe lá na Europa, que são 2 grandes, fortes órgãos reguladores que dão também as tendências mundiais em parte de nutrição, né, o repositório de medicamentos, suplementos, que é essa área alimentar, né, da saúde do ser humano.
Então, eles trouxeram um pouquinho mais para cima as dosagens de mínimos e máximos, e isso ajudou, inclusive, na população brasileira, essa suplementação, um aporte maior na terapia nutricional. Isso já facilitou o dia a dia do brasileiro. Assim como a gente também tem as novidades em aminoácidos, que estão mais em alta, mais presentes nessa recomendação terapêutica ou nutricional. E o que a gente pode dizer que é um bom aminoácido hoje no nosso dia a dia, Suelen? A gente fala muito da cadeia do BCA, né, que, né, acaba sendo bastante contribuindo para isso. Eu gosto muito da glutamina, porque ela vai trabalhar também nessa parte da saúde intestinal. A gente trabalha, né, dentro da DNS com ácido glutâmico, que é a base da glutamina. Ele está antes, aí ele vai fazer a conversão. Em glutamina. Né? Eu acredito que triptofano também é algo que está bastante alto e a gente tem alguns produtos nossos, inclusive num dos nossos últimos lançamentos, né, que é o nosso chocolate, que vai auxiliar principalmente nessa questão de insônia, de melhora do funcionamento do nosso organismo para a gente ter noites mais tranquilas, né? A gente tem no nosso sonos também o triptofano. E eu acredito que a arginina também, a prolina, que também é para cicatrização, para pele. 90% dos suplementos termina em ina, que aí é fácil identificar, né? Que é prolina, lisina, leucina, tudo que é ina, ina identifica os suplementos. Prolina é importante também, junto com inositol, colina para o intestino, também acho que é bem importante trazer. Dentro dessa parte da detoxificação, a gente pode dizer da oxidação do corpo, que, além da gente estar intoxicado, a gente está oxidado, e estar oxidado não é bom, né? A gente tem que estar em equilíbrio. O Haroldo, algumas das falas e palestras dele, ele sempre trouxe isso, ter um sangue, um terreno biológico alcalino, para que bichos oportunistas não tomem conta do pedaço, né? Mutase é algo em alta hoje, para evitar a oxidação, a depressão de nutrientes, melhorar o aporte de oxigênio intra e extracelular, melhorar também a ação do mitocôndrias, a parte mitocondrial. Então, hoje ela pode estar sendo derivada do melão, a gente tem aí no mercado, que é inclusive o que a DNS usa hoje, que a CAT também ela faz esse processo de CAT, de catalisação dentro do nosso corpo. Então, a superóxido desmutase é algo bem alto aí nos congressos, né, dessa área. Temos também vitaminas como a K7, a MK2, que elas também trazem para a gente um super aporte de energia, ajudam também no movimento da circulação, também ajudam nesse movimento de não estar inflamado, articulações ou parte de circulação que promovem um edema, um inchaço e às vezes atrapalham o movimento articular do corpo. Procurar fazer uma coisa que gosta também, né? Não só trabalhar, estudar e comer, né? Ter um hobby também, um grupo de amigos para rir, contar piada, conversar um pouquinho também, e para depois estar bem relaxado para ter um sono mais tranquilo. Hoje, além de ervas medicinais que são boas, por exemplo, mulungu, melissa, né? Essa combinação boa para relaxar no sono, nós temos a DNS os Sonos, que já é um produto específico, não é um sonífero, não é um suplemento para tomar e dormir, né, como é o Rivotril ou outras coisas, mas ele vai devagarinho corrigindo o sono. À medida que vai usando, o organismo vai melhorando a qualidade do sono. E às vezes até mesmo dormindo pouco, mas que você tem uma qualidade melhor, que às vezes você dorme 10 horas e aproveita muito pouco, né? Uhum. Não é a quantidade de sono ou de tempo de dormir, né? Exato. É a qualidade do sono que é importante. Então, esse produtinho também, que é o Sonos, também ajuda bastante, que começa aí, né, uma suplementação bem boa, né? Como a gente diz, né?
água, sono, intestino funcionando bem, a gente Tudo tem vai grande bem. possibilidade de passar do 100. Né? Eu acho que um suplemento também que está muito em alta e veio principalmente com o Covid relacionado à imunidade é a vitamina D. Né? E aqui em Itajaí a gente tinha sol, né? Mas como a gente não tem sol, tem que suplementar. E é algo que veio nessa tendência disso que a Elizabeth falou antes, né? Da Anvisa. Antes tinha-se ali uma preconização de um máximo, né, que poderia ser indicado como suplementação, e a vitamina D é um que hoje o mínimo que tu tem que tomar é 1000% da IDR, que era o que a gente considerava antes como, não, temos que conseguir ficar perto do 100% da IDR. E hoje a gente vê que a vitamina D é 1000% da IDR, então é uma quantidade, né, no mínimo pelo menos 2.000 UIs, que dá uns 1000% da IDR, né? Então, é uma vitamina que a gente também tem que ficar aí bastante atento, porque se você fizer exame, provavelmente não vai estar tão adequado. E muito disso também vem se mudando, né? Esse conceito também da quantidade que tu tem que ter no teu organismo. Antigamente era uma proporção bem menor, hoje a gente tem... Era em torno 20, de se chegasse 20, em 30, né? estava ótimo, né? Hoje já era até meio tóxico. Hoje a gente já está em 60, 90, né? Seria o ideal. No mínimo, né? 60, né? Para tu ter uma... Isso também é uma convenção a partir da pandemia. Sim. Que também se convencionou em ter altos níveis de presença de vitamina D no sangue, no corpo. E é importante realmente, não só para a imunidade, para também... equilibrar a presença de doenças autoimunes, né? É importante. A vitamina D, ela é importante até no momento do envelhecimento. Ela é importante para a fixação de cálcio nos ossos. Né? Então, e também o que a gente tem hoje na empresa, né? É uma vitamina D já associada à imunidade, associada à melhora da fixação do cálcio, já está no osso, num suplemento que nós chamamos de osso, para isso mesmo, porque muitas vezes a gente suplementa cálcio, não tem vitamina D adequada à depressão do cálcio. Muitas vezes a gente expulsa o cálcio porque não tem alguém que vai ajudar nessa absorção e porque também vai fazendo alguns acúmulos. Isso também fica depois para um próximo podcast, a gente falar dos acúmulos que a suplementação inadequada traz para o nosso corpo, em artérias, articulações. A Haroldo até brinca que o idoso não fica mais movido, mas fica mais crocante, né, Haroldo? E a gente acaba não tendo a entrega que esse suplemento se propõe, mas o nosso corpo não está apto a receber. Já para a gente ir concluindo o nosso bate-papo, que foi super rico e muito legal, vale a pena dizer aí para o nosso público que hoje também está em alta a vitamina K2 e ela serve também para manter fatores de coagulação e equilíbrio de níveis de cálcio também no nosso sangue. Também a vitamina MK7, que é algo que também está presente para manter a parte da circulação mais equilibrada, evitar inflamações articulares, inflamações do corpo. Nós temos a superoxidismutase, que ela vai proporcionar uma melhora de aporte de oxigênio celular, e quando a gente tem um equilíbrio de oxigênio, a gente traz uma superóxia e não uma hipóxia, que a gente pode traduzir isso com muito ou pouco oxigênio. Se a gente tem mais oxigênio, um ambiente mais alcalino no sangue se dá. E o Haroldo até sempre fala sobre isso. Haroldo, o que você diz de um ambiente alcalino a nível sanguíneo? A gente precisa estar com ele alcalino, né? Para justamente não criar fungos, bactérias, não ter facilidade de vírus. Porque no ambiente ácido, a gente está alimentando tudo que é bicho, tudo coisa que eles adoram, o ambiente ácido. Então, se a gente conseguir chegar ao nosso pH, né, acima de 7, você começa a alcalinizar, é ótimo, porque aí não sobrevive fungos, vírus, bactérias, não sobrevive no ambiente alcalino. Ele tem que estar de 6 para baixo,
que aí é ácido, né? Ele está ácido, aí sim, você dá oportunidade para o crescimento, facilidade para crescer esses agentes agressores, né? A arginina também, que é um aminoácido importante, ele ajuda também na cicatrização, fortalece o sistema imunológico e ajuda até a eliminar as toxinas do corpo, que a gente tinha falado anteriormente. Nós temos a prolina, que ela também é importante para ajudar na absorção dos nutrientes do nosso intestino. Ela também ajuda na síntese de colágeno. Então, olha só que importante é esse aminoácido. Nós temos também a glutamina, e muitas vezes ela se apresenta como ácido glutâmico, que é a base da glutamina que se converte em glutamina, e ela também ajuda bastante na produção de energia, ajuda também no sistema imune, melhora a função intestinal. Então, muitas vezes eu já vi paciente que eu dei glutamina, ela isolada, e a gente vê depois, inclusive, a melhora da disposição, a pessoa tem um melhor sono. Vocês estavam falando da importância do triptofano, não só, mas quando a gente associa a glutamina também, a melhora da sinapse do neurônio, do cérebro, isso também é evidenciado num trabalho nutricional com glutamina e também com triptofano. Também ela ajuda como um transportador de nitrogênio nos tecidos do nosso corpo. Então, imagina, vamos encontrar a beleza e um padrão maior de longevidade. E isso tudo e muito mais nós temos quando trabalhamos em ressonância, né? Os minerais, vitaminas, aminoácidos, quando a gente consegue trabalhar. Eu tenho como metodologia, quando profissional e aqui no laboratório, trabalhar 4, 5 suplementações. E vocês? Eu também sempre, como eu sou um dos fanáticos e fãs da DNS, né? Eu uso praticamente 100% de indicações dos suplementos da DNS, justamente por serem inteligentes, né? Por ter uma grande facilidade de absorção, a gente não ter contraindicação, efeito colateral, interação medicamentosa, que é importante também, fácil, qualquer pessoa pode tomar, e o sabor é gostosinho também, então tudo facilita, né? Pensar na biodisponibilidade, na biorreceptividade, é isso, né? Isso. Haroldo, então a gente tem que tem que estar com um produto disponível que você tem, e tem que ter, né, essa parte inteligente que é a nanotecnologia, que é a facilitação da absorção dos nutrientes através das frequências dessa parte que a DNS tem, que é super inteligente, né? O tipo de produção, né? Como é feito esse produto, a tecnologia empregada. A tecnologia, esse carinho todo que é feito. Então, a gente vê na clínica um resultado fantástico e muito fácil das pessoas usarem, né? Facilita muito. Então, eu sou fã número 1 da Quando você trouxe DNS lá no início, já para a gente ir concluindo, a detoxificação, ela vai trabalhar nessa parte da biorreceptividade, é isso, Suelen? Sim. Eu, na minha prática, né, como eu falei ali no início, eu sempre começo com essa parte de detoxificação para fazer essa limpeza e melhorar a biorreceptividade dos produtos, e depois, dependendo de cada situação, né? Às vezes continuo com detox porque ele vai auxiliar muito, que ele tem o picolinato de cromo, então tem muitos pacientes meus que gostam porque diminui essa compulsão alimentar, e principalmente pelo doce. Às vezes associo ele a um Slim Flower, que vai ajudar em vários níveis, né, do processo de emagrecimento. Uso muito o Quantic, não somente para quem faz a prática de atividade física, mas a gente anda cansado, né? Indisposto, e pela questão também que eu falei, né, que a maioria das pessoas precisa dessa reposição de proteína, então ele vai auxiliar porque ele tem o complexo B e os aminoácidos na composição. Utilizo muito também base pâncreas, porque
A gente tem muito síndrome metabólica, resistência à insulina, a diabetes propriamente dito, pré-diabético. Utilizo muito o Alergisem, porque as pessoas que descobrem alergias e intolerâncias, elas são resistentes a parar de consumir aquele alimento por um tempo, até elas verem a vida sem o alimento e o que elas pensavam que era normal, elas veem que não era normal aqueles sintomas, né? Então, eu uso muito Alergisem para colaborar com essa diminuição dos sintomas que a alergia traz. Enfim, são vários, né? O Alegrevit, né? Porque como eu trabalho bastante com pessoas que buscam emagrecimento está muito associado a pessoas ansiosas, estressadas, então a Alegrevit é um produto também que eu trabalho, mas com certeza sempre eu vou iniciando com um detox. Muitas coisas já são resolvidas com detox e o que não é resolvido é a prioridade para que a gente faça aquela suplementação também com 3, 4 produtos no máximo, para que a pessoa também, né, eu costumo brincar, porque a gente tem que dar 5 minutos de intervalo entre um e outro. Se a gente dá mais do que isso, você fica o dia inteiro borrifando suplemento, né? Isso é gostoso também, porque a gente vê que essa parte desses suplementos são bem interessantes, né? Eles são rápidos, a absorção é rápida, a gente vê que o resultado é rápido. Tem muitos depoimentos de pessoas, né, que estavam fazendo uso. E também pensar, quando a gente pensa em suplemento, e principalmente suplemento inteligente, a gente tem que pensar no dono do problema e não no problema. Né? Porque a gente foca muito o sintoma, né? Tem dor de cabeça, toma Neosaldina. Eu tenho dor de estômago, toma lá um omeprazol. E aí a pessoa fica só fazendo mascarando o problema, uma cortininha de fumaça no problema, né? E aí esse problema cada vez vai aumentando, pode levar a algumas coisas mais graves depois. No futuro. Então essa preocupação dos suplementos, principalmente a parte, não só dos suplementos, vitaminas, minerais e outros produtos que tem a DNS, é que tem esse pensamento. É tratar o dono do problema e não o problema, né? Tentar melhorar a causa e não trabalhar em cima de sintoma. E os suplementos e os produtos DNS, ela pode ser usado com muita tranquilidade, porque isso não tira nenhuma prescrição médica, né? Você pode usar paralelo com o tratamento médico. Inclusive, vários produtos da DNS ajudam até a melhorar a absorção dos produtos que o médico prescreveu, dos medicamentos. Então, essa combinação dos dois são fantásticos. Sempre dá muito certo. Sempre também partindo, né, da ideia que suplementos inteligentes trazem florais para trabalhar a emoção, como nós falamos anteriormente. Nesses suplementos inteligentes, a gente dá o foco na biorreceptividade, então é um foco no intestino. Nós também temos o pensamento de tornar o nosso corpo, o nosso ambiente corpóreo, né, do nosso organismo limpo e pronto para a recepção de nutrientes. E a gente também trabalha numa nutrição ou num pensamento personalizado, porque cada corpo é um corpo, cada pessoa seu trauma, sua história, sua experiência, sua vivência. Então, é importante que a gente também pense nesse sentido. Nós procuramos trabalhar e nossa visão da nossa conversa aqui também é trabalhar com tudo de uma forma mais natural. A dica que a Suelen trouxe, se você quer consumir algo orgânico, procure focar naquilo que você mais usa no seu dia a dia, porque, de fato, pode, às vezes, pesar no bolso e, às vezes, você pode ter dificuldade em encontrar determinado ingrediente. E tudo também de bom é a gente pensar sempre com muita coerência, muita prudência, para que a gente não se intoxique novamente com muita suplementação, fazer por partes. Uma metodologia que trazemos geralmente na nossa prática de empresa e prática clínica
que a gente vinha falando antes, é também não ter isso aí por muito tempo. Eu vou passar anos tomando a melatonina e o triptofano que eu importei dos Estados Unidos, que a gente ouve muito falar. Vai chegar um momento que isso já não vai ser mais absorvido, porque o corpo também já se intoxicou de outras coisas e esse nutriente não é benéfico mais. Então, assim, sempre dar um tempo. Eu não vou tomar nada. Ok, vou tomar um suco que traz, né? Eu vou comer alimentos mais saudáveis e eu vou estar nutrindo. Passa uns 3 meses sem nada e depois outros 3, 6 meses, 1 ano, conforme a recomendação médica ou sua prática, você pode também estabelecer um prazo, porque a gente não pode criar dependência. A gente não pode nem criar dependência de suplementos nem de medicamentos. Tudo que é excesso faz mal. E tudo que é de menos também faz mal. Então, a gente tem que sempre achar o equilíbrio. É o que eu brinco de caminho do meio. Né? Então, finalizando, a gente agradece demais a contribuição de vocês. De hoje partimos aí para vários outros temas que a gente pode até trazer como mais específico e trazer um pouco mais aprofundado do que cada suplemento traz de benefício. A gente pode trazer alguns como suplementação de vitamina D, também a vitamina C, que a gente não falou dela hoje, mas podemos trazer a importância, inclusive, na prevenção de câncer, né? Que alguns terapeutas trazem isso. E a gente pode também aprofundar mais nesses assuntos um pouco mais complexos. E polêmicos, né? Polêmicos, por que não polêmicos? E no próximo capítulo a gente vai falar, inclusive, sobre isso, as polêmicas no mundo da suplementação. E então, por hoje, né, terminamos por aqui e convidamos a todos para na próxima sexta estar conosco novamente. Gratidão. Suelen, gratidão, Haroldo. E ótima semana e final de semana para todos. Finalizando, então, nosso DNS Cast, uma produção DNS Vital, suplementos inteligentes e conteúdos inovadores.